Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Eu quero falar com você hoje sobre o crescimento e o desenvolvimento de um discípulo. O discipulado foi a base da formação da igreja, de Jesus para os 12 apóstolos e para os 120 que estavam no cenáculo e adiante de Jerusalém, da Judéia, da Samaria. E no gancho aí, da maestria, da formação e da escola de profetas de Eliseu, nós vemos de uma maneira muito clara o crescimento e o desenvolvimento de Eliseu. Aqui em 1 Reis, no capítulo 19, o versículo 19, começa a história da preparação, do discipulado e do crescimento de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. Estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Esse o momento inicial, desse comissionamento, desse chamado de Eliseu, que se mostra nesse momento um tanto quanto ainda apreensivo, muito embora vocacionado, para aquele ministério apostólico, para aquele ministério profético, sem nenhuma dúvida. Mas ainda um jovem que tinha suas carências e seus sentimentos e disse para Elias que precisava de ir à sua casa, beijar o seu pai e a sua mãe. Elias consentiu, mas com uma asseveração muito forte, para que ele voltasse logo e assim por diante iria servi-lo. A história de Eliseu, ela segue encantadora, a partir do capítulo 1, ainda no 1 Reis 19, 21, nós vamos ver Elias sendo assunto aos céus, depois Elias passando por vários momentos ainda proféticos, diante de capitães e tudo mais. Em 2 Reis, no capítulo 2, vem aquele momento da subida, de Elias, e aquela questão com os demais profetas que procuraram Elias e encontraram Eliseu, que ali estava, Eliseu tomou a capa de Elias que havia caído, também feriu as águas, Versículo 14, 2 Reis 2:14, tomou o manto de Elias, que ele deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu passou no meio daquelas águas, Logo depois daquela situação das águas, nós vemos Eliseu já fazendo um ato profético em Jericó, com as águas, que são más e a terra é estéril. Ele traz aquele prato e joga sal, e ali um milagre realmente acontece. Depois nós vemos Eliseu com aquela questão dos rapazinhos que zombaram dele, porque ele era calvo. Sobe calvo, 2 Reis 2:23, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Meu Deus! Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 deles. E aí Eliseu vai para o Monte Carmelo e depois para Samaria. Muito bem, esse elemento só para a gente lembrar um pouco da história de Eliseu, Mas aqui são elementos muito impressionantes, imprescindíveis do crescimento e desenvolvimento de um discípulo, que obviamente começa com a sua eleição, com o seu chamado. Havia uma revelação de Deus no coração de Elias, e ele encontrou Eliseu e tinha aquela testificação. Então não tem erro
Não tem erro. A eleição, o chamado, a vocação pastoral, o ministério, o ministro, não tem erro. Ele está determinado, chamado e manifesto no coração do profeta para ser confirmado na terra como é no céu. E assim sobre a vida de cada um de nós. E ai daquele que não compreender, entender realmente que é vocacionado para o chamado para o ministério. E esse manto de Elias recai sobre Eliseu. Ele ainda nutria naquele momento esses sentimentos, né? Pai, mãe, despedir, dizer o que iria acontecer, dar satisfação, né? Preocupações que existiam, mas ele de fato estava posicionado naquilo que havia acontecido, mesmo diante daquele cenário de desprendimento que era necessário, e esse cenário de desprendimento ele é necessário. É necessário para que você tenha uma marca mesmo de abnegação, de renúncia. A palavra de Jesus, não é? Marcos 8, depois Marcos 10, aquele que deixar pai e mãe por amor de mim, ou do evangelho, né? O campus, ou enfim, casas ou campos, tudo mais, receberá 100 vezes mais, senão não é digno de mim, né? Então, esse discípulo precisava de ter realmente essa marca, mas ainda nutria um conjunto de sentimentos familiares e tudo mais. Depois nós vemos essa constituição de Eliseu, em segundo lugar, fazendo a mesma coisa que Elias, né? Imitando. Elias feriu as águas com manto, Eliseu feriu as águas com manto, mesma coisa. O Deus de Elias, ele invoca praticamente com as mesmas palavras que ali estava, né? E deu certo, deu resultado. Como a igreja de Tessalônica, né? Os tessalonicenses se tornaram imitadores da igreja de Jerusalém, imagine. Imitadores do apóstolo Paulo, imitadores da igreja de Jerusalém, imitadores do próprio Senhor, né? E daí se tornaram padrão. A igreja de Tessalônica se tornou um padrão. Mas ganhando tempo aqui, aí você vai ver esse episódio de Eliseu com aqueles rapazinhos. 42 deles foram destruídos por 2 ursas, despedaçados. Gente, Eliseu amaldiçoou aqueles jovens. Então perceba a carência, sabe, desse feeling, desse sentimento, por causa de uma gozação, por causa de uma zombaria que fizeram com ele, né? Ele amaldiçoou aqueles jovens. Então, aquele homem que nutria ainda sentimentos pelo pai e pela mãe, mas estava encaminhado em sua eleição, aquele homem que foi imitador de Elias com o manto para abrir, ele viu que ele tinha que fazer igual, quer dizer, ele não sabia direito como é que ia fazer, como é que não ia, né? Mas já começa a surpreender em Jericó, porque toma um prato e joga sal, e as águas que não prestavam passaram a se tornar águas boas, a terra era estéril, enfim, Deus abençoou, começa a criar alguma coisa nova, mas ainda envolvido por um cenário dentro do seu coração de carnalidade, de uma expressão da alma muito dura, sabe? Porque não teve o tato ou discernimento de simplesmente deixar para lá a gozação, a zombaria de jovens, né? Mas não, os amaldiçoou. Então, há um caminho de crescimento, há um caminho de desenvolvimento que ele começa a ser estabelecido na vida de um homem de Deus, porque você vai ver depois o profeta Eliseu tendo que falar com reis, tendo que falar com capitães e com generais. Eliseu, ele recebe no capítulo 3 a visita de Josafá, o grande rei de Jerusalém, o rei do Reino do Sul, né? Então, havia uma reputação enorme sobre Eliseu, ele carregava o nome de Elias. Então, nesse processo, você começa a perceber a necessidade mesmo de desenvolvimento, de crescimento que nós temos, que às vezes ou estagnados ou muito restritos, restringidos a um nível muito pequeno, a um universo muito pequeno, que é tão somente uma amostragem de relacionamentos que temos e que alimentamos, quando na realidade o Senhor chamou profetas às nações. Não é o Salmo 2:8, que o Senhor chamou profeta às nações, para que eles se levantassem sem precedentes, como o próprio profeta Elias e como o próprio profeta
Eliseu, Salmo 2,8, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Meu Deus, esse era o Eliseu. Não dava para ficar perdendo tempo com gozação, porque ele era calvo, tinha pouco ou muito cabelo, né? E amaldiçoando jovens. E talvez tem muita gente que perde tempo amaldiçoando jovens, ou dizendo, que estão falando de mim, não sei o quê. É tempo de um crescimento para uma exposição maior que Deus seguramente tem para nós, queridos, em nome de Jesus. E nessa pequena história nós vemos isso. Havia uma guerra contra Moabe e a palavra de Eliseu ela era fundamental, a despeito de ter vindo lá o outro rei, que era o rei do reino do norte. Ele disse que não consentiria, senão por causa de Josafá, que era um homem de Deus, estar na presença daqueles reis, né? Os outros reis se juntaram também, mas essa sensibilidade, você percebe, começa a aparecer e crescer na vida de Eliseu. E eu quero declarar sobre a tua vida também esse discernimento, essa reparação, sabe? Essa atenção, esse desenvolvimento dessa sensibilidade espiritual possa começar a nascer, crescer como uma fonte mesmo no teu coração, da planta dos pés ao último fio de cabelo, para te consumir mesmo, para quando você receber uma palavra de Deus no teu coração e você falar, liberar essa palavra, essa voz, as pessoas ouçam, por mais que elas já conheçam a história, já tenham lido e relido aquele texto, elas olhem e digam, não, essa irmã está falando pelo Espírito Santo. Não, tem alguma coisa a mais, esse irmão está falando pelo Espírito Santo. Eu vi esse menino agora aqui no Prosperity ontem à noite, falando aqui, orando, é o Bruno, né, da Elô, sabe, fluindo, falando palavras concisas, né, derramado mesmo assim com o coração. Você percebe que é o Espírito Santo que está ali. Então que essa sensibilidade possa se manifestar mesmo na tua boca, na tua oração. Às vezes a gente está muito duro, muito pesado, a gente está brigando, dando murro em ponta de faca, brigando com o pai, com a mãe, com a mulher, com os filhos, com todo mundo, exigente, não sei o que. E a gente falta com essa sensibilidade, que às vezes falta na realidade um abraço, um elogio, uma mensagem durante o dia que é reparadora, ou dizer, olha, estou lembrando de você, quero orar por você, estou pensando em você aqui, Deus me despertou entre irmãos e tudo mais, né? Então nós vemos esse crescimento, esse desenvolvimento de Eliseu em sensibilidade. Gente, para e pensa comigo, eu não vou me estender muito mais, eu queria falar muitas coisas aqui, mas vou ter que dividir em 2 etapas, ou 3. Porque esse crescimento, essa sensibilidade, esse desenvolvimento de Eliseu curtiu e foi embrenhado dele de uma maneira tão grande que até os ossos dele lá na frente em 2 Reis 13 ressuscitaram morto, né? Mas veja bem, não era o mesmo Eliseu diante desses reis aqui em 2 Reis no capítulo 3. Não era o mesmo Eliseu que amaldiçoou os jovens. Porque se fosse o mesmo Eliseu, imagine só o que ele não teria dito a esses outros reis que estavam ali com ele, né? Josafá perguntou lá no versículo 11 se tinha algum profeta. Responderam que tinha um profeta e estava lá perto. Os outros reis que vieram naquela batalha contra Moabe eram reis que eram déspotas, estavam distante de qualquer nível de comunhão, né? O rei de Amon, o rei Jorão, que veio de Samaria, do reino do norte. Por que Eliseu não amaldiçoou e fala, saiam as ursas para destruir e devorar esse rei? Né? O que mudou em Eliseu de um capítulo para o outro, de um passo para o outro? Percebe? Porque o que jovenzinhos que zombaram dele tinham de tão péssimo ou terrível, alarmante, em detrimento do Jorão, rei de Samaria, do reino dividido do norte, que era idólatra e buscava os bezerros de ouro em Dan e em Betel, sabe? Então, alguma coisa mudou, e mudou para melhor, e mudou em Eliseu, e alguma coisa está mudando, e está mudando para melhor, só não vê quem não quer. Fica com Deus.